Esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, bem-vindos ao nosso podcast do Sindimepa. Hoje temos a equipe do jurídico participando, Dr. Maurício Vulcão, que é diretor, Dr. Américo Leal, que representa o escritório que assumiu a atual assessoria jurídica, e a minha parceira Mayra, que está aqui contribuindo com esse momento. Bem, último bloco nosso, nós já falamos de vários tópicos nos blocos anteriores. Esse bloco ele está voltado para o planejamento de 2026. Metas, fortalecimento dessa luta, né, reforço da importância que o Sindimepa tem no dia a dia do médico. Eu queria perguntar para vocês quais seriam as prioridades do novo jurídico em 2026, à vontade para qualquer um dos dois ou para ambos. Antes das prioridades, a gente precisa pontuar que nós temos duas frentes. Pelo menos o raciocínio meu da doutora Nasha é esse. Um é apagar incêndio, espero que não sejam muitos, mas sempre são, que é responder adequadamente às demandas que surgem. E o outro é o planejamento, inclusive que está previsto no nosso planejamento estratégico do sindicato, que é renovado, né, a cada ano. Então, assim, prioridade, eu imagino que seja continuar fazendo a máquina funcionar e assim, o desafio, na verdade, é que com a nova assessoria, a gente está numa fase de realinhamento. Então, no mínimo, fazer a engrenagem funcionar como estava e fazer isso melhorar. Porque o objetivo da troca é a melhora. Né? Não que anteriormente estivesse ruim, mas é a gente conseguir aquele a mais. Caminhar, né? Caminhar. E dentro disso, nós temos todas as questões aí que não dependem de nós, as questões políticas, que nunca dependem de nós, dependeriam se o nosso associado, o médico, mesmo o médico não associado, passe a se conscientizar de que o poder está nas mãos da classe. Quanto mais nós nos mobilizarmos, mais organizados nós seremos. Não adianta só pagar o sindicato. Tem que realmente participar das demandas coletivamente. A gente é muito individualista. E o lema é dividir para conquistar, né? Então, que fazem contra nós. Nós temos que nos unir. Quanto mais unidos, melhor mais nós vamos ter resultados bons. Perfeito. Quer contribuir, doutor Américo? Pois não, eu acredito, né, que com o advento da tecnologia odierna, inteligência artificial e tudo mais, nós estamos com muito mais elementos para somar para que tudo dê certo. Por exemplo, eu, há mais de 10 anos atrás, advoguei uma causa, né, de desvio de medicamentos em um determinado hospital público aqui, entendeu? Então foi uma dificuldade muito grande, né? E pelas eivas que apareciam, não foi tão difícil de resolver o problema. Por quê? Porque apoiei a minha defesa na dúvida. E na dúvida, beneficiou o réu, né? Então eu falei tudo mais, instruí, mostrei como é que andava o processo criminal nesses casos e tudo mais, e que se não dá para convencer, então você implementa a dúvida, né? Então, com isso aí, eu consegui. Agora, veja bem, hoje já está bem mais diferente, porque você vai ver estoque e tudo mais, você tecla, né, aqui e tudo mais, e o estoque tem que corresponder com aquilo que... Rastreabilidade, isso, né? Rastreabilidade e tudo mais. Eu acredito que tem tudo para dar certo e cada vez melhor, e tomara que dê certo. É isso. Doutor, em 2025 nós tivemos resultados bem-sucedidos, muito por conta das nossas atuações, encontros, reuniões, pressões, até mesmo nos nossos veículos de comunicação. Então, haverá uma atuação mais firme contra os gestores inadimplentes, por exemplo? A atuação do sindicato ela é sempre firme. A questão toda, e aí vai o mérito da assessoria jurídica. Meus parabéns especiais aqui para o doutor Amoras e para o doutor Niwa, que são os diretores executivos da comunicação.
nós talvez não tivéssemos a noção do peso e da importância das nossas mídias sociais. E muito da pressão que você comentou vem disso. Uma postagem, certa vez, numa situação específica, gerou vários ofícios nós mandamos para prefeituras, aquilo que eu comentei no episódio anterior. A gente tem que cumprir a formalidade. Isso eu aprendi com os nossos assessores. A gente cumpre a formalidade, manda ofício, não vai ter resposta, tem que mandar. Para depois a gente poder tomar o passo seguinte. E a pressão política na categoria e na sociedade, que é o mais importante, aliado com a nossa assessoria de comunicação, é que vai fazer essa questão de ser mais firme ou menos firme, nós sempre fazemos o que é previsto ser feito. E sim, nós somos incansáveis. A função do sindicalista é ser teimoso, é reclamar, de preferência, do que é justo, né? Que é o certo, mas ter essa intransigência, assim como o advogado tem a intransigência na defesa do seu cliente, nós temos que ser intransigentes na defesa do nosso associado. É esse que é o nosso raciocínio. Perfeito. Eu queria saber, Maurício e Américo, sobre aquela questão dos médicos que têm contratos e vínculos que não são bem analisados previamente, se há uma pretensão do jurídico em orientação. Existem vários formatos para isso, desde uma confecção, por exemplo, de cartilha, de reuniões online, né, de algum tipo de palestra, né? E eu queria saber se há alguma proposta já ou se estão estudando alguma coisa nesse sentido. Sim, inclusive é previsto este ano, assim como no ano passado, no finalzinho do primeiro semestre, nós tivemos um seminário médico-jurídico em Santarém, há a previsão deste ano de ser realizado aqui, né? A nossa assessoria mudou agora, eu estava até conversando com eles uns dias atrás aí, sobre isso. Na verdade, o doutor Américo me perguntou, e aí, quando é que vai ter palestras, cursos? Nós estamos prontos para fazer. E isso já está nos planos, vai ser realizado, e nós, inclusive, vamos conversar com a comunicação para gravar vídeos curtos de instruções, de coisas banais do dia a dia. Por exemplo, um médico está de plantão no pronto-socorro, em uma cidade, ou em Coraci, sei lá onde, chega alguém da polícia, um exemplo qualquer, exigindo que faça uma declaração de óbito. Tem que fazer, não tem que fazer? Como agir? De uma maneira prática. Isso aí está previsto também que a gente desenvolva. Perfeito. Bom, e o que muda na atuação jurídica do Sindimep em 2026, doutor Américo? Novo escritório. O que o associado hoje do Sindimepa ele pode ter de expectativa em relação a mudanças? Já foi dito pelo Maurício, o escritório anterior trabalhava direitinho, mas a gente precisava de mudanças. O que o senhor nos fala? Certo. Para eu entrar nessa conversa, eu teria que... desculpa, eu falar mal do colega que antecedeu, né? Então, mas eu posso prometer para os senhores, né? O Artêmio já está, né, organizando com inteligência artificial e tudo mais, para que possa melhor servir o Sindicato dos Médicos, né? Maior celeridade, né? E quando aquele filiado quiser uma resposta, poderá ser de pronto, e não demorar 4, 5, 6, 7, 8 dias, entendeu? Então, o que nós propomos é isso aí, né? Para vocês, fiquem tranquilos, porque isso já está sendo estudado, né? Agora, como o senhor falou anteriormente, assim, em uma cartilha e tudo mais, também isso pode vir a somar, nós nos reunirmos e tudo ser decidido em conjunto, de comum acordo. Vocês podem ficar tranquilos que nós estaremos presentes em todos esses momentos. Doutor Maurício Vulcão, deixa eu lhe fazer uma pergunta agora, que vai sair um pouquinho do nosso roteiro, mas ela é importante e essencial para a nossa discussão. Dados recentes indicam que houve um aumento expressivo na geração de empregos na área da saúde para os profissionais da saúde, muito por conta da abertura de novas unidades de saúde no estado do Pará, entre 2024 e 2025. É algo bom e algo ruim, né? Muito por conta do aumento expressivo
da geração de emprego para esses profissionais, porém um aumento também na contratação de forma PJ. Como é que você vê isso? Pois é, você já perguntou e já respondeu. O problema todo é a precarização do serviço. O que é a precarização? É o contratante com... primeiro, antes do contratante, o mercado, a lei do mercado, ela é irrevogável. Oferta e demanda. E tem quem está no poder e a filosofia e a forma de trabalhar de quem está no poder. Não estou falando deste governo ou de governos anteriores, estou falando de uma maneira geral. Então, assim, o fato de ter muita vaga, óbvio que é bom. Agora, qual é o mecanismo? A gente sabe a resposta. O mecanismo que está sendo a grande dor de cabeça, inclusive para nós, enquanto sindicato, é a forma. Essa questão da terceirização, da quarteirização, essa sanha das prefeituras e do governo do estado de querer a todo custo, querer não, já implantaram em todos os hospitais as organizações sociais, né, que é uma forma, talvez no início, quando isso, né, começou, fosse uma forma do gestor imaginar que ia estar terceirizando a dor de cabeça, mas na prática, se depender de nós, sindicato dos médicos, a dor de cabeça deles vai aumentar. Porque não aconteceu muito isso no segundo semestre do ano passado. As respostas iniciais eram, não, nós pagamos a OS, nós pagamos a OS, nós pagamos a OS, mas isso não cola. Porque, como a doutora Nasha falou em episódios anteriores, a verba é pública e ela é tripartite. Ela é federal, estadual e municipal. Essa verba, que vem do SUS principalmente, se ela não for provada que ela teve a destinação correta, isso é crime federal. Então, não é bem assim. Eles já entenderam, tanto que nós conseguimos resolver situações ano passado de incêndio, e aí cabe 2 observações, 2 elogios. Um, ao Conselho Regional de Medicina, que, como foi dito também em algum episódio anterior, cada um tem a sua função, a médico cirúrgica na parte científica, o Sindicato dos Médicos na defesa efetiva do médico e o CRM como autarquia federal regionalizada para fiscalização do trabalho médico. Esta gestão, principalmente eu posso falar, da doutora Tereza Cristina, ela parece mais sindicalista do que nós. Ela é maravilhosa, ela atua, ela faz fiscalização junto conosco às vezes, e é importantíssimo, porque nós não tínhamos isso antes. Nenhum demérito aos outros presidentes anteriores do CRM, mas a doutora Tereza, ela tem essa característica, é dela. Então, quanto mais pressão nós, enquanto sociedade, pudermos colocar no sistema que está contra nós, população, não nós, os médicos, melhor. Porque sem pressão, nada funciona. Sem pressão social e sem pressão específica, né, de cada segmento, não tem. Para a gente finalizar, fala para a gente qual a importância da sindicalização nesse momento. A importância da sindicalização não é neste momento, é sempre. E aqui cabe contextualizar outra coisa. O fato dos sindicatos, em geral, muitos deles, por questões políticas, enfim, nós não vamos entrar no mérito da questão. Muitos dos sindicatos, a maioria talvez, dependiam daquela contribuição obrigatória, que caiu há uns anos atrás. E aí, linkando com a tua pergunta, a importância para nós da sindicalização, ela é total, porque nós somos um sindicato que tem uma sede linda, bem localizada, nós temos as nossas contas em dia, com transparência na gestão, e nós não tivemos nenhum tipo de queda, nem na quantidade de associação, que é a sindicalização, e nós não dependemos, em nenhum momento, não dependíamos, e talvez nós não tivéssemos nem essa consciência, até acontecer, desta contribuição obrigatória. Nós vivemos do bom serviço que nós prestamos para os nossos associados, e estamos disponíveis para todos os médicos em geral, no estado do Pará. Como? Não tem mágica. Os serviços que nós prestamos. A assessoria jurídica é uma, assessoria contábil e diversas outras situações. Plano de saúde, nós temos desconto de 55% do plano da Unimed, Belém. Então, a sindicalização seria
uma resposta que nós estamos tendo, que nós tivemos no passado e teremos no futuro, se Deus quiser, da comunidade médica ratificando a competência do Sindicato dos Médicos, que não é de agora, é de anos, desde os nossos antecessores. Então, ela é vital, porque a engrenagem ela não funciona sozinha. E graças a Deus, acho que nós estamos no caminho certo, e a previsão, os números falam por si só. Houve aumento, principalmente é aquela história. A crise, o caos, ele reorganiza tudo. Foi complicado, foi uma situação difícil no segundo semestre do ano passado, que enquanto a gente está no olho do furacão, a gente não percebe, mas os números são claros, a sindicalização aumentou. Ou seja, a gente está indo no rumo certo. Se a gente não estivesse cumprindo a nossa função adequadamente, o sindicato ia se esvaziar. Então, a nossa perspectiva é essa. Doutor Américo, quer contribuir? Eu gostaria de ouvi-lo para encerrar, mas eu queria antes só mencionar o que o Maurício falou. Eu acho que o Sindimepa ele se fortaleceu a partir de um ano difícil. Tem um ditado que diz que tempos difíceis transformam homens em mais valorosos. Eu acho que é bem isso. Eu queria muito ouvir do Dr. Américo a importância do médico, porque hoje o Sindimepa ele não atende só os seus associados, né? Ele acaba dando um atendimento àqueles que também não estão, mas são muitos benefícios, né? Estar dentro desse grupo, e é muito importante mencionar que são, salvo engano, algo em torno de 26 ou 27 sindicatos médicos do Brasil, com o apoio da Federação Médica Brasileira, que está em contato político contínuo com o Congresso Nacional, lutando pelo direito dos médicos e fazendo valer o que a justiça impõe. Temos uma modalidade de gestão que é nova, né, que o próprio Supremo Tribunal ainda está estudando o que fazer sobre essa gestão terceirizada por OS, né, a pejotização, mas que infelizmente ela é real. Então eu queria ouvir o senhor, dando espaço depois para o Maurício também se despedir desse bloco. Eu quero aproveitar o que o doutor Maurício falou anteriormente, porque quando ele falou que uma verba, quando vem, né? Aí, veja bem, quando o advogado pega uma causa, muitas coisas vêm na cabeça dele, né? Aí, então, ele vai começar a pensar em ouvir, extrair do cliente que está falando algumas informações para ele poder começar a traçar o caminho que ele vai levar. Primeiramente, a competência da Justiça Federal, da Justiça Estadual, do primeiro grau, do segundo grau, do juiz de piso, enfim, várias coisas vêm na cabeça do advogado, entende? Então, quando chegam esses momentos, que aí a gente vai depois formar, né, qual o caminho que a gente vai seguir, e aí, então, depois desse caminho já traçado, aí, então nós vamos aí ver aquilo que o doutor Maurício falou, andar neste caminho para que tudo dê certo. É isso aí. Perfeito. Então, eu queria agradecer muito pela presença dos senhores, da Mayra, que não está tão bem de saúde hoje. Acho que teremos oportunidade de esclarecer quaisquer dúvidas de forma pessoal ou através do nosso aplicativo. O jurídico dentre as diretorias, talvez uma das mais, se não a mais atuante hoje no Sindimepa, que recebe a grande maioria e acolhe a denúncia, dando as tratativas que se fazem necessárias. Eu imagino que esse podcast ele trouxe uma série de informações para aqueles que não conhecem bem o fluxo de trabalho e a consistência que o sindicato trouxe para a categoria em relação a essas adversidades. Agradecer a presença da doutora Nástia, que participou do outro bloco, do doutor Artêmio também, e deixo para minha amiga Mayra encerrar. Então, esse foi o nosso último bloco do nosso podcast pré-Sindimepa. Eu espero que você tenha gostado, esclarecido diversas dúvidas. Doutores, muito obrigado pela presença. O Sindimepa segue firme na defesa da classe médica. É isso, gente. Muito obrigado e até o próximo. Muito obrigado também. Tá. Até a próxima. Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará.
sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.